Caiu que horas que eu não vi? Eu estou aqui falando igual um louco aqui até agora. Tem muito tempo que caiu? Nossa, Muito tempo, professor. muito tempo, nem Desde o começou. início da aula. Meu Deus, eu estou aqui 30 minutos, eu estou terminando a aula. Meu Deus do céu. E eu Sério tive que mesmo? ligar 4 vezes. Isabela, meu celular tá carregando, velho. E aí eu tô aqui falando e fazendo pergunta. Aí eu tô vendo que ninguém tá respondendo. Aí eu falei assim, nossa, gente, olha aqui, onde que eu tava aqui, quer ver? Meu Deus do Foi céu. bem no início mesmo. Bem no início, tava nos quadrinhos aqui ainda? O senhor falou que travou, aquele momento que o senhor falou que travou o slide. Não é possível. Então vocês não viram nada de aula, então? Nada, Nadinha, A nada. aula em si nem nada, iniciou. nada, viu? Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando nisso, não, gente. Nossa, eu falei esse quadrinho tudo aqui, eu falei, nossa senhora, não é possível. Gente do céu. Oh, olha aqui tudo, onde que eu já estava. Já estava aqui. Meu Deus. Então, eu vou fazer o seguinte, gente, porque como travou, eu não vou repetir o quadrinho todo hoje, eu vou fazer Desculpa, gente, eu também... Acontece esse trem, e geralmente eu faço com um celular aqui, que às vezes quando cai e tal, o pessoal me ligava, igual a Isabela tentou me ligar. Só que meu celular hoje acabou a bateria, aí tá aqui carregando do meu lado. Mas tem problema não, tem problema não. O que nós vamos fazer? Eu vou saltar o quadrinho hoje. Semana que vem, ou outra oportunidade, eu vou falar dessas coisas. Eu vou colocar aqui para apresentar. Nossa, gente, que chato, hein? Coloquei aqui, tava... Nossa, e ainda bem que eu perguntei, senão eu ia terminar a aula achando que eu tinha dado a aula toda. Ainda bem que eu fiz uma pergunta aqui, se vocês tiveram uma coisa no semestre passado, aí eu vi que ninguém estava respondendo, falei assim, gente, vocês estão me ouvindo e tal, aí ninguém respondeu, eu falei assim, eu não estou vendo o chat. Aí que eu falei, aí caiu a ficha, eu falei assim, nossa, é porque a aula online, geralmente eu estou falando, esse trem acontece. Gente, vocês estão meia hora aqui, só assim, e agora, né? Como é que vai falar com ele? Nossa, gente, mas tudo bem, vamos lá. Vocês estão me ouvindo agora e estão vendo a tela, correto? Sim. Agora sim. Certo. São 8 horas, né? Vou dar aqui rapidinho também, não vou estender tanto, né? Porque a gente perdeu. Nossa, mas eu falar no quadrinho é uma parte que eu até detalhei ali, mas tudo bem. Não vamos perder por conta disso, não. Vou dar uma pincelada aqui em algumas coisas que eu estava falando. Gente, eu vou explicar isso para vocês. Opa, cadê a aula aqui? Vou explicar isso para vocês. Cadê? Tem um tanto de aula aqui aberto. Aqui. Eu estava explicando, né, que eu falei é o seguinte, qual exame que tem que pedir, qual que, né, como é que a gente sabe qual o exame que é bom para cada coisa, né? Eu fiz um quadro aqui, né, detalhando, e eu vou falar esse quadro mais para frente, tá? Agora eu não tenho nem condições psicológicas de repetir tudo isso aqui agora, mas vamos lá, semana que vem, antes das aulas de sequência, a gente consegue pincelar alguma coisa disso aqui. Eu dei uma pincelada também em algumas situações, gente, que eu falo o seguinte, que além de ser uma aula de radiologia, a gente tem que ensinar medicina, tá? A gente tem que ter, porque antes de tudo, né, independente da especialidade que a gente faça, né, se você for GO, se você for cirurgião, se você for radiologista, dermatologista, nós somos médicos, né? Então a gente tem que passar, né, aquele conhecimento ali, por que é importante isso, né? E aí, eu estava dando pincelada em algumas coisas aqui que eu considero importante, e vocês vão ver que tem algumas situações em que a gente vai repetir algumas coisas ao longo do semestre que vai entrar na cabeça suas, tá? Por exemplo, por que eu gosto de destacar isso aqui? Que pouca gente sabe da urgência e da importância de uma dor testicular aguda. Se chegar um adolescente, um menino, ou que seja um adulto, sentindo uma dor testicular aguda, isso é uma urgência, gente. Vocês têm que, primeiro, saber pedir o exame correto, porque se vocês pedem de maneira inadequada e se der algum BO, o principal que vai ser investigado por ele, o médico, vai ser o médico solicitante. Por exemplo, qual o exame que tem que pedir aqui?
ultrassom da bolsa testicular ou da bolsa escrotal com Doppler. Tem que colocar o Doppler, porque se não tiver o Doppler, o médico que vai realizar o exame ele não é obrigado a fazer o Doppler. Tá? Então, somente o Doppler, vocês vão ver a importância, somente quando coloca o Doppler, que quem está realizando é obrigado a fazer o Doppler. Claro que o bom senso de quem está realizando o exame, seja de um radiologista, né, de um cirurgião, do ultrassonografista que está fazendo o ultrassom, diante de uma dor testicular aguda, eu não vou deixar de fazer o Doppler ali para prejudicar o paciente, porque o colega não colocou. Mas, porém, não é obrigação de quem está realizando o exame. A obrigação é você fazer o que o médico solicitante, se ele não pediu para avaliar com o Doppler, você não é obrigado a fazer o Doppler, né? Então, nesse caso do ultrassom, o Doppler é algo a mais, não é igual o contraste na tomografia, que você pede uma TC de crânio, se é com ou sem contraste, é do radiologista. Agora, o Doppler não, o Doppler é como se fosse, tanto que, só para vocês entenderem, quando é convênio, são 2 códigos diferentes. Já na tomografia com contraste ou sem contraste, é um código só, tá? Então, para vocês entenderem, um paciente com uma dor testicular aguda, a imagem aqui, ó, esse testículo que está à esquerda da tela, que está lá RT, que é o testículo direito, ele tem vários pontinhos rosas, né, que é a vascularização testicular. O testículo da esquerda, ele está sem fluxo ao Doppler, né, ou com fluxo diminuído, tem um ou outro pontinho ali no epidídimo. O testículo esquerdo é o testículo doloroso desse caso aqui, desse paciente. Aqui a gente confirma e dá um diagnóstico de torção testicular. E por que a urgência? Porque o paciente tem até 6 horas para poder operar, para poder salvar esse testículo. Após 6 horas, a chance de salvar esse testículo diminui muito, tá? Então, se vocês não colocam, né, o ultrassom de bolsa testicular com Doppler e colocam urgente, orienta o paciente, né, isso aí ele pode perder a chance de salvar o testículo dele. Por que eu falo isso, gente? Porque eu já vi vários e vários casos do paciente chegar no PSF reclamando que amanheceu com dor testicular. Chega lá o médico, vou pedir um ultrassom, marca lá e tal, escreve lá, ultrassom de bolsa testicular, não coloca nem o Doppler. Aí o paciente sai tomando remédio para dor, né? E aí vai marcar o ultrassom, e quando chega lá no ultrassom, passou, né? Marca no outro dia e tal. Ele, não, tem que ser orientado assim, ó. Escreve no prontuário. Orientei o paciente a procurar o hospital, pronto-socorro e tal, Paraná. Escreve no pedido urgente, manda o paciente ir para o hospital, tá? Porque senão, esse paciente vai chegar lá no outro dia ou daqui 2 dias, tem gente que chega até bem depois, já com o testículo totalmente necrosado, totalmente perdido, tá? E a chance dele salvar o testículo, né? Quanto mais rápido fizer o diagnóstico e fizer o tratamento, que é cirúrgico, né? Para distorcer o testículo, melhor, mais a chance de salvar esse testículo. E por que tem que colocar o Doppler também? Porque o principal diagnóstico diferencial da dor testicular aguda é a orquipedidimite. Por que é orquipedidimite e não orquite? Orquite isolada é menos comum. A orquipedidimite geralmente é 80% dos casos, tá? Então, a orquipedidimite, como que a gente vai ver? Ao invés de eu ver um fluxo diminuído ou ausente ao Doppler, eu vou ver uma hipervascularização ao Doppler. Eu vou ver um fluxo aumentado ao Doppler, tá? Aí vocês podem me perguntar, Renato, mas quando está só diminuído, né, e eu vejo um lado diminuído e o outro lado normal, como é que eu vou saber que aquele lado que vai estar diminuído e aquele lado que vai estar normal e não vai estar aumentado? Olha, quando é diminuído, é bem diminuído. Quando é aumentado, é bem aumentado. Mas tem um jeito mais fácil. Qual o testículo que dói do paciente? É o testículo esquerdo que está doendo? Esse testículo esquerdo, ele está com menos fluxo, ele está com fluxo bastante reduzido? Torção. É o testículo
esquerdo que está doendo, ou direito que está doendo, e ele está com fluxo aumentado, orquipdidimite ou orquite isoladamente, a orquipdidimite é quando pega o epidídimo também. Claro que a gente não tem só o Doppler de sinal. A gente vê o sinal do redemoinho. Eu tô achando engraçado que até agora eu não estou acreditando. Eu falei tudo isso aqui, ó, até dei o exemplo do redemoinho. Fiquei meia hora falando sozinho aqui, mas isso acontece. O sinal do redemoinho, que é o cordão espermático ou o funículo espermático, né, rodado no próprio eixo, né, fazendo como se fosse um redemoinho. O testículo ele fica grande, ele fica heterogêneo, tá? Então, tudo isso, né, são sinais que levam a gente a ver uma patologia testicular. E o Doppler vai ser fundamental para a gente ver também se é torção ou se é processo inflamatório infeccioso, porque a orquipdidimite é anti-inflamatório e antibiótico. Já a torção testicular é urgência cirúrgica. Os pacientes têm que operar, tá? Olha esse outro caso aqui, ó, o testículo direito, sem fluxo. Testículo esquerdo, fluxo normal. Testículo direito, torção testicular, tá? Muitas vezes a gente tem uma hidrocele reacional, tá? Em volta. Gente, vocês estão aí? Posso continuar? Pode. Então, Pode, beleza. professor. Pode. Perguntando, viu? Porque tá doido, eu tava lá na frente, mas faz parte. Vou até ligar o celular aqui, já carregou um pouquinho. Eu comentei isso aqui nas aulas, agora eu vou ficar sem saber o que eu falei e o que eu não falei, mas não tem problema. Ultrassom, gente, eu falei para vocês, é um excelente método para a gente ver cálculos biliares, tá? É melhor do que tomografia, porque 80% dos cálculos biliares são cálculos de colesterol. Então, esses cálculos de colesterol, eles são radiotransparentes. Então, a tomografia, muitas vezes, não vai conseguir ver esses cálculos de colesterol. E não pensar que é erro da tomografia, porque eu já vi alguns médicos, né, mostrando, porque fez um ultrassom e deu cálculo, e na tomografia não mostrou os cálculos biliares. Aí a gente tem que explicar, falando, não, é porque na tomografia, os cálculos biliares, eles, na maioria das vezes, eles são radiotransparentes, eles podem não ser vistos. Tanto que, quando eu estou laudando uma tomografia, eu coloco lá, vesícula biliar, sem particularidades pelo método. Eu evito falar assim, vesícula biliar normal, vesícula biliar sem cálculos. A gente não pode colocar isso na tomografia, porque você não sabe se pode ter um pequeno cálculo lá de colesterol que você não está vendo. Então, eu coloco vesícula biliar sem particularidades pelo método, ainda coloco entre parênteses, considerar limitações da TC. Ou seja, eu estou dizendo para o meu colega, olha, não tem nada pela tomografia, mas a tomografia tem uma limitação ali para cálculos biliares, tá? Algumas coisas eu vou passar rápido, tá? Eu falei para vocês, comentei, que o padrão ouro para cálculos renais é a tomografia de longe, ver cálculos milimétricos de 3, 2 milímetros. Já ultrassom, cálculos menores do que 5, 4 milímetros, tem uma baixa sensibilidade e a ressonância não é boa para cálculos renais, tá? Não é boa. Eu comentei também, não sei se eu comentei na aula passada, que raio-x, gente, a gente sempre tem que pedir 2 incidências. Eu não entendo como que alguns colegas às vezes pedem só uma incidência, sendo que o preço particular é o mesmo, o convênio autoriza sempre uma a 2 incidências, o mesmo valor do convênio, o paciente pode fazer até 2 incidências, que não vai ter que autorizar nada mais. Então, é tudo para, olha, pede 2 incidências. A dose de radiação é mínima, mínima, mínima. Não justifica você falar assim, não, eu quero só uma incidência porque eu quero economizar a radiação, eu não quero expor o paciente à radiação. É mínimo. Depois eu vou comentar para vocês a questão de radiação. Só um parênteses aqui. Vocês sabiam que se você faz uma viagem internacional, é a mesma coisa de você estar fazendo... Vou trazer para vocês uns 10 raio-x de tórax, umas 50 mamografias e umas 100 densitometria óssea. Densitometria óssea é que tem a dose de radiação menor. Isso aqui eu estou falando aleatoriamente, mas é mais ou menos isso. Tipo, uma viagem internacional que você faz de avião, você vai fazer umas 10 radiografias de tórax,
umas 50 mamografias e umas 100 densitometriose. Aí, o pessoal ainda fala assim, que não pode fazer raio-x por causa da radiação. Aí, tem alguma limitação de viajar de avião? Grávida pode viajar de avião? Vocês terem, e isso já é comprovado, tá? Isso aí não é eu que estou falando, não. Isso aí está na literatura e tal. Por quê? Porque a dose de radiação que você, quando você está numa altitude, né, você pega, lógico, né, que tem a questão noturna e tal, você pega uma radiação muito maior, você passando nos detectores, você tem uma radiação também, aqueles detectores de metal. Então, assim, gente, e isso, né, não é regulado. Você pode fazer quantas viagens internacionais você quiser, quantas viagens você quiser, tá? Então, não é para ficar assim, porque hoje, gente, a dose é muito, muito baixa, muito baixa. Eu comentei para vocês, acho que semana passada, né, a questão de grávidas, né, quando fazer, se pode fazer, se não pode. Então, aqui, sempre tem que pedir 2 incidências, porque às vezes você fica na dúvida nenhuma, e a outra mata sarada. Raio-x de tórax, eu vejo muito pedido, raio-x de tórax PA. Por que não perde perfil? Porque às vezes você fica na dúvida se tem uma capacidade retrocardíaca. Aí, o que você vai fazer? Olha, às vezes, coloca lá, aparentemente tem uma capacidade assim assada e tal, relacionar com a incidência perfil ou tomografia, ou seja, o paciente vai ter que fazer um outro exame, ou seja, não define. Muitas vezes a gente não consegue definir. Se eu tiver um nódulozinho em cima do arco costal, será que não é um nódulo no pulmão que ficou projetado em cima do arco costal? Como é que eu vou saber que aquele nódulo ele é do arco costal ou se é do pulmão que está ao nível do arco costal? Deu para entender? Porque às vezes você tem projeção, você tem um nódulo no pulmão e que na hora que bateu a foto, esse nódulo ele saiu em cima do arco costal. Como é que eu vou saber se é um nódulo ósseo ou se é um nódulo pulmonar? Geralmente a gente olha nas outras incidências, no perfil. Olha, o nódulo está aqui no pulmão, saiu do arco costal. Olha, não, é um nódulo no arco costal. Fratura, gente. Vocês não tiveram músculo esquelético? Depois, quem tiver interesse, eu posso até passar as aulas que eu dava no módulo de músculo esquelético e tudo, porque assim, é interessante vocês verem. Vocês têm que aprender músculo esquelético. Vocês vão ver que muitas vezes, assim, na hora que a gente está avaliando no pronto-socorro, se tem uma suspeita de fratura, principalmente mão, dedo, você olha numa incidência, às vezes você não vê fratura. Na hora que você olha na outra incidência, na oblíqua, você vê o traje de fratura. Tá? Então, tem que ter pelo menos 2 incidências. Igual nesse caso aqui, ó, a leoa ali está comendo a cabeça do bebê, não, está só carregando o bebezinho. Tá? Isso aqui eu comentei para vocês que a ressonância magnética para vias biliares, para vesícula, ela é o padrão ouro, porém, a ressonância ela não justifica você pedir uma ressonância para avaliar vesícula biliar, porque o ultrassom ele tem praticamente a mesma sensibilidade, é um exame que é excelente para a vesícula biliar e tem um fácil acesso. Agora, se houver uma suspeita de coledocolitíase, aí a ressonância magnética ganha, tá? Então, se você tiver somente uma suspeita de colelitíase, tá? A ultrassom tá excelente. Não precisa pedir mais um outro método para poder investigar, porque o ultrassom ele praticamente exclui ou confirma pedra na vesícula. Agora, coledocolitíase vai depender muito do perfil, do biotipo do paciente. Se o paciente for mais gosto, tiver muito gases, isso aí às vezes a gente não consegue ver pelo ultrassom, tá? A mamografia. Renato, Oi, pode falar, gente, pode perguntar. no caso da nefrolitíase, seria melhor a TC, né? De longe, nefrolitíase, o padrão ouro é TC, tá? É TC. Gente, se der tempo, eu vou dar uma pincelada no quadrinho hoje, senão semana que vem, porque eu falei esses tópicos, tópico por tópico ali no quadrinho, tá? Prometo que se não der hoje, a gente fala semana que vem. Aí eu estou falando essa parte aqui, mas muitas das coisas que eu estou falando aqui, eu comento lá naquele quadrinho lá de qual exame pedir e tudo, tá bom? Mas padrão ouro, cálculo renal, TC. A ressonância magnética é ruim para cálculo renal, tá? Gravem isso. Tem poucas coisas que a ressonância magnética tem um calcanhar de Aquiles.
E uma das coisas é cálculo renal, tá bom? Mamografia, gente. Mamografia eu comentei com vocês, espera aí que tá indo. Engraçado, hoje tá travando, mas vocês estão me ouvindo aí, né? Aí. Sim. Isso. Estamos, Mamografia, o que eu comentei é o seguinte, que a gente vai ter um módulo só de radiologia mamária, mas o que vocês têm que entender, gente? Quando solicitar, eu estou dando essa aula aqui, é uma aula introdutória, né? Que não adianta vocês chegarem lá e falar assim, eu quero dar aqui o filme da mamografia, eu vou olhar a mamografia aqui, eu quero ver se tem um nó, se tem uma microcalcificação, dar o raio-x aqui, sendo que, se vocês querem saber interpretar o exame, você tem que saber quando pedir e qual exame pedir, tá? Então, mamografia, muitas vezes eu recebo a pergunta assim, eu estou com uma paciente ali de 23 anos, eu posso fazer mamografia ou não? Ou eu não posso fazer mamografia, eu tenho que fazer ultrassom? Ou uma paciente de 17 anos, 18 anos? Gente, pode fazer mamografia. Porém, a mamografia, muitas vezes, vai ser de baixa sensibilidade, porque a mama vai ser mais densa, tá? Mas não tem contraindicação fazer mamografia antes, principalmente quando é mamografia diagnóstica. A gente tem que separar, tá, gente? Tem a mamografia de rastreamento. O que é mamografia de rastreamento? Olha, eu tenho uma mulher assintomática em que vai fazer um exame de rastreio de câncer de mama. Mamografia diagnóstica é uma mulher sintomática, ou seja, tem um nódulo palpável, tem uma descarga papilar, tem um espessamento na pele, uma retração cutânea, eu tenho algo alterado naquela paciente. Então, eu vou fazer a mamografia diagnóstica. Diferente quando a paciente é assintomática e está fazendo de forma de rastreio. Então, mamografia, seja de rastreio ou diagnóstico, pode ser feita em qualquer idade. Porém, abaixo dos 40 anos, a tendência é que a mama seja mais fibroglandular e seja mais densa, a gente vai ter uma menor sensibilidade. Isso tudo eu vou ensinar no módulo de radiografia mamária com vocês, tá? Porém, a gente tem que saber quando pedir. Mamografia, o rastreio para pacientes, de uma forma geral, sem fator de risco, é a partir dos 40 anos pela sociedade. Eu comentei com vocês na aula passada, eu falei hoje, quando vocês não estavam vendo. A partir seguindo as diretrizes do Colégio Brasileiro de Radiologia, Sociedade Brasileira de Mastologia, da FEBRAS, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, tá? Todos recomendam acima de 40 anos. Porém, pelo Ministério da Saúde ou pelo SUS, é acima de 50 anos, que pode ser feita de forma, inclusive, bienal pelo SUS. Tá? Agora, pelas sociedades, acima de 40 anos. Ou seja, se você tem uma paciente com 42, 41 anos e ela tem condições, faça o rastreio a partir de 40 anos. E lembrando que a mamografia não é um exame caro. É um exame relativamente barato. É mais barato que um ultrassom de mama. Tá? Então, não justifica, muitas vezes, não pedir a mamografia, às vezes, para aquela paciente. A não ser que a paciente seja realmente muito humilde, não tiver condições, ou não quer fazer pelo SUS, aí, acima de 50 anos, que vocês vão conseguir a autorização. Abaixo de 50 anos, pelo SUS, não vai conseguir. Tá? Então, a gente tem que entender como que funciona o sistema também. Tá? E aí, nos casos de mama densa, pode complementar com ultrassom de mama, para poder fazer o rastreio. Nós vamos ter um módulo mamário que a gente vai discutir cada coisinha, fator de risco, né, qual situação que eu vou fazer ultrassom, quais são os BIHARDs, né, as características das lesões. É um módulo que é rápido, mas é muito interessante. Tá? Esse aqui eu acho que eu vou passar rápido, porque se vocês tiverem um módulo só de tórax, né? Esse aqui eu vou passar rápido. Aqui que eu perguntei para vocês, eu não sei se no módulo passado vocês tiveram sobre posicionamento de tubos e catéteres, chegaram a ver isso? Aí foi aqui, gente, foi exatamente aqui que eu descobri que eu estava falando sozinho. Depois de ter falado também um quadrinho lá. Vocês tiveram isso ou não? Não. Não? Então eu vou explicar rapidamente aqui, porque eu acho que é importante, porque assim, muitos de vocês vão trabalhar no CTI, vão passar um acesso, vocês têm que saber se está
bem posicionado ou não. Então, o acesso central, gente, deixa eu diminuir a tela aqui, que eu vou pegar aqui, dar um zoom aqui. O acesso central, ele tem que estar, claro, né? Se eu for pegar aqui um acesso de jugular, quando você vê o acesso vindo da lateral, vai ser um acesso subclave, mas ele tem que estar com a extremidade inferior no terço distal da veia cava superior ou insinuando no ato direito. Aqui é a topografia do ato direito. Se ele está muito em cima, no terço superior, porque aqui é o trajeto, a linha, desculpa, da veia cava superior. Se eu tenho um catéter terminando aqui muito em cima da veia cava superior, esse catéter está mal posicionado. Eu tenho que introduzir ele um pouco mais. Se ele está ultrapassando o átrio direito e muitas vezes insinuando ou para o ventrículo direito ou até mesmo para a veia cava inferior entrando no abdômen, esse catéter está mal posicionado, tem que ser tracionado. Tá? Então, o ideal é que ele tem que estar sempre ou no terço distal da veia cava superior ou insinuando ali no átrio direito. Tá? Esse é o trajeto. Claro, muitas vezes ele pode dobrar, aí você vê que ele está dobrado, está com a extremidade superior virada para cima. Muitas vezes ele pega um trajeto anômalo, vai para uma outra veia, né? Ele cruza, pega aqui um outro vaso e vai para o outro lado, né? Então, a gente tem alguns trajetos anômalos, quando ele dobra e tudo, e você não tem dúvida que ele está mal posicionado. Mas o ideal é que ele esteja sempre aqui, ó, no terço distal da veia cava, ou, né, insinuando ali um pouquinho dentro do átrio direito, não tem problema, tá? Tubo, gente. Tubo é o seguinte, quais são as duas coisas que a gente tem que avaliar no tubo, quando a gente está avaliando o raio-x? O raio-x, né? O que esse tubo aí tem duas coisas que a gente tem que avaliar no tubo e que, nesse caso aí, ele está errado. O que ele tem aí que está errado? Parece que ele está depois da bifurcação, tipo, mais pro lado direito, assim. Isso. Quem falou? Isabela. Isabela, muito bem, Isabela. Então, aqui, obviamente, quando você faz um raio-x, gente, você meio que já tem que ter confirmado que aquele tubo está em via aérea, né? Parte do pressuposto que o paciente não está em insuficiência respiratória ali, em apneia, né? Porque, obviamente, né, na hora da intubação orotraqueal, você tem que verificar estômago, né? Pulmão direito, pulmão esquerdo, para não saber se está seletivo, mas muitas vezes, mesmo assim, o tubo fica seletivo. Mas você já tem que fazer um raio-x já sabendo que ele está em via aérea, né? Passa o pressuposto isso. Agora, beleza, fez o raio-x, o paciente está lá deitado, muitas vezes é um paciente que está crítico no CTI, e aí a ausculta pulmonar fica prejudicada, porque tem consolidação do lado direito, tem consolidação do lado esquerdo, tem derrame pleural, tem isso e aquilo. Não é tão simples saber se ele está seletivo ou não, muitas vezes. É claro que insuflou, você escutou o barulho ali, né, e não escutou do outro lado, aí, né, você fala, opa, pode estar seletivo. Mas muitas vezes, às vezes, barulho de CTI, aquela confusão, né, se for pré-hospitalar, ambulância, aquele negócio, às vezes pode passar desapercebido. Agora, o raio-x a gente vai determinar isso aí. Por quê? Nesse caso aqui, a gente vê claramente que tem uma intubação seletiva, que geralmente a intubação seletiva é para o lado direito, para o bronco principal direito, porque ele é mais retificado. O bronco principal direito ele é mais retificado, então na hora que você introduz mais o tubo, geralmente ele tem uma facilidade maior de ir para o lado direito. E a segunda coisa que a gente tem que avaliar, gente, que é extremamente importante, é que o que está acontecendo nesse caso aqui? Eu vou até dar um zoom. O que é isso aqui, gente? Ó, tô vendo, olha o calibre do brônquio principal esquerdo, olha o calibre do brônquio principal direito, olha o calibre da traqueia. Chega aqui, ela larga.
O que está acontecendo aqui? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Gente, isso aqui é uma hiperinsuflação do balonete, tá? Não é normal a gente ver o balonete. A gente tem que ver o que a traqueia no calibre único. A traqueia ela não pode. Pensa comigo, gente. A traqueia ela tá assim, de repente ela faz assim e volta. Não, se ela tá fazendo assim, tem uma coisa abalando ela. O que é essa coisa abalando? É o balonete. Isso aqui dá isquemia traqueal. Isso aqui dá estenose na traqueia. Isso aqui pode ser irreversível, tá? Então, pelo amor de Deus, o pessoal esquece de avaliar isso aqui. E isso é um raio-x que eu juro para vocês. A minha residência, que a gente laudava no CTI, laudava os exames do CTI, muitas vezes fazia lá o raio-x, o próprio médico intensivista olhava, já tomava conduta, depois que ia para a gente laudar para o hospital faturar. E na hora que a gente ia laudar, esse aqui está hiperinsuflado, você ligava para o cara, aí falou, tá, obrigado e tal, nem tinha visto. E às vezes já dava lá coisa irreversível, entendeu? Mas paciente muito grave, tudo, entendeu? Mas, de qualquer forma, não pode passar desapercebido. Então, como que a gente percebe? Ó, o balonete, gente, tem um macete que você tem que... Ele tem que ter a textura, quando você fecha o dedo, desse coxinho aqui, ó, que a gente aperta aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Ele tem que ser molinho quando a gente aperta no lado de fora, para a gente regular. Ele não pode ficar muito estendido, tem que ser pouco. Ele é só para macroaspirações. Ele é para vedar macroaspirações. Microaspirações não é para ser vedado pelo balonete, porque se está vedando demais, é porque está muito hiperinsuflado. Então, aqui, ó, a gente vê a traqueia vindo e sendo abaulada. Isso aqui vocês têm que saber, porque raio-x CTI vocês vão avaliar, tá? Então, não pode não deixar de avaliar essa questão de acesso venoso central, porque senão você vai estar dando medicamento e não vai estar fazendo efeito corretamente, porque não vai estar bem posicionado, e não vai estar... e a questão do tubo orotraqueal, para ver se ele está seletivo ou hiperinsuflado. Agora, catéter nasogástrico, nasentérico, né, é só ver, geralmente a pontinha aqui, onde termina, ela tem umas bolinhas, depois eu posso trazer um exemplo. Se for uma sonda nasogástrica, ela tem que terminar na topografia gástrica, da bolha gástrica, do lado esquerdo. Se for uma sonda nasentérica, ela vai passar um pouco, e vai parar um pouco do lado direito, tá? Ali no duodeno, né? Então, isso não tem segredo nenhum. Na sonda nasogástrica, nasentérica, orogástrica, orentérica, é mais tranquilo, tá? Obviamente, a mesma coisa. A sonda não pode estar dando volta, não pode estar embolada, não pode estar no esôfago. Muitas vezes você vê a sonda parando no esôfago, aí tem que introduzir mais, tá? Então, as sondas é mais tranquilo de avaliar. Essa parte eu vou passar rápido, porque é o módulo que nós vamos entrar de neuro. Nós vamos conversar sobre tudo isso, hematoma, subdural, epidural, vamos falar de AVC, de hemorragia intracraniana, tudo isso aqui a gente vai estar conversando ao longo do semestre, tá? Essa aula que eu dou algumas pinceladas para a gente poder discutir algumas coisas, tá? Engraçado que hoje está travando, e quando eu estava falando sem estar com vocês, não estava travando, é alguma coisa que ficou pesada aqui. Enfim, esse aqui também eu vou deixar para falar no módulo de abdômen. Deixa eu ver aqui o que é mais interessante que eu vou falar para vocês. Tudo isso aqui a gente vai ver nesse semestre, tá? Tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? A gente vai ver nesse semestre. Deixa eu só passar aqui. Está travando. Passando. Aqui, isso aqui é interessante porque, como vocês tiveram um tórax, e a gente não vai conversar sobre isso nesse semestre. A gente tem que identificar o seguinte, nesse caso aqui, gente, o que vocês acham que é e qual a conduta? E o que está acontecendo nesse caso aqui? Como é que está esse raio-x aí?
Ele engoliu, eu acho que uma Corpo moeda. estranho? Isso. Uma moeda, um corpo estranho, o que seria? É uma criança, né? A gente vê pela cabeça numeral ali com as epífises bem largas. Então, gente, isso aqui, por que eu estou trazendo isso aqui agora, que é interessante para vocês? Por conta do seguinte, a gente tem que saber diferenciar isso aqui, tá? É uma criança que engoliu um corpo estranho, seria uma moeda, o que seria? Primeiro, a gente tem que saber se está no esôfago ou traqueia. Claro, quando está em traqueia, o paciente está com falta de ar, está ficando cianótico, está, né, desesperado, está, né, com uma dificuldade respiratória, então é algo mais grave, né, que aí tem uma emergência muito alta ali, né, para poder retirar, então tem que fazer aquelas manobras de engasgo, né, para tentar salvar o paciente, mas a maioria das vezes da ingestão via esofágica, né, ou sistema gástrico. Então, muitas vezes a gente vê, né, até pelo raio-x aqui, deixa eu coisar aqui, depois eu diminuo. Às vezes a traqueia, nesse caso aqui, ela está um pouco desviada, então você sabe que não está na topografia traqueal. E nisso, né, também, pelo próprio, quando você estiver numa situação real, pelo próprio exame físico da criança. A criança ela vai estar irritada, chorosa, porque vai estar com o negócio preso ali no esôfago, mas não vai estar com cianose, não vai estar com uma diminuição da oximetria, né? Então, tudo isso a gente consegue ver pela clínica também. Porém, nesse caso, a gente tem que perceber que é uma estrutura que parece uma moeda, porém, ela tem um halo periférico radiotransparente. Olha, reparem aqui, ó. Tá vendo lá que tem um halozinho periférico radiotransparente? Por que eu falo isso? Porque acontece isso na vida real. E esse halo periférico é bateria. E aí, deixa de ser uma urgência médica para virar uma emergência médica. Porque a bateria, ela pode, com poucos minutos, né, ou com algumas horas, ela começa a sair de produtos químicos que podem corroer o esôfago, provocar erosão da mucosa esofágica e virar uma erosão, uma úlcera esofágica, né, virar uma coisa mais grave. Já a moeda não. A moeda ela não tem aquele halo radiotransparente, ela é uma estrutura circular, claro, né, mas sem aquele halo transparente. Então, aqui não é uma emergência médica, aqui é uma urgência médica, tá? Que tem que tirar, claro, o mais rápido possível, mas sem aquele alto grau de rapidez que necessita no exame quando tem uma bateria, tá? Por conta de produto químico que pode erodir a mucosa esofágica. Aqui, claro, né? Nos dois casos, tem que chamar endoscopia. Mas quando é uma bateria, você tem que falar para o endoscopista, olha, é uma bateria, tá? Porque o endoscopista vai parar tudo que ele está fazendo e ir correndo, tá? Quando é uma moeda ou algum outro corpo estranho, ele vai correndo também, mas, né, mais tranquilo, tá? Então, são situações que a gente tem que saber, tá? Essa questão de GO eu vou explicar no módulo, nós vamos ter um módulo de GO, de segurança a gente já falou. Eu acho que vai dar tempo da gente falar do quadrinho, tá? Deixa eu ver quantas horas aqui. É isso mesmo, 8h37. Que horas que nós começamos? Umas 7h20, não é? Foi isso? Foi. Aí Foi. até umas 7h55. Pois é, eu vou falar então aqui mais uns 20 minutinhos, que eu acho que dá tempo de eu falar do quadrinho. Aí eu ia dar uma pincelada agora na aula de sequência. Mas eu vou falar rapidamente do quadrinho aqui. Tem muita coisa que a gente já falou, tá? E aí eu vou ser mais sucinto, que aí vai dar para vocês pegarem aqui. Deixa eu estar voltando, porque está bem devagar. Não sei por que está bem lento aqui, bem travando. Está indo. Deixa eu voltar aqui. Porque essas duas aulas, como eu falei para vocês, essa aula introdutória, eu estou explicando os exames, quais exames pedir, quais exames são bons,
né? E aí a próxima aula ainda é um alicerce, tá? Que é a aula de sequências, que é uma aula básica para o restante do semestre. Então, essas primeiras aulas eu estou construindo o que a gente vai trabalhar nesse semestre com vocês, tá? E aí depois a gente vai entrar módulo por módulo. Está até indo demais aqui. Está travando, gente, peço desculpa aqui. Olha, foi demais. Enfim. Engraçado, porque aí vai dar certo. Beleza. Então, gente, eu tinha falado no início desse quadrinho aqui, eu vou falar rapidamente, tá? Eu coloquei aqui, de uma forma geral, aqui de abdômen e de tórax, tem esses quadrinhos que eu faço de músculo esquelético, tem esse quadrinho que eu faço, né, de pediatria, de várias áreas, assim, eu fiz qual exame que é bom, qual exame que não é. Então, como a gente vai ter um módulo de abdômen, né, e aí, essa é uma aula de revisão, eu coloquei abdômen e tórax, eu vou dar uma pincelada aqui para vocês entenderem o que cada exame é bom. Quando fala assim, abdômen de uma forma geral, eu classifico o raio-x como regular, tá? Ele é um exame que vai ver muito bem distensão gástrica, distensão intestinal, algumas calcificações, porém ele é um exame que muitas vezes não vai fechar o diagnóstico. Ele vai ser aquele primeiro exame que vai nortear as avaliações subsequentes. Olha, fiz um raio-x, o raio-x tem uma distensão, então vamos pedir uma TC para ver o que é. Olha, o raio-x tem um pneu peritônio, já vamos levar para o bloco cirúrgico. Então, assim, o raio-x ele é um exame regular, muitas vezes ele não vai dar um diagnóstico para creatite, né? Às vezes ele consegue dar algumas informações que a gente consegue já fechar o diagnóstico, mas não é sempre, tá? Então, cálculos biliares, falei para vocês que a maioria são radiotransparentes, então também a maioria não aparece também pelo raio-x, mas cálculos renais maiores pode aparecer, tá? Então, é um exame regular. O ultrassom é muito bom para abdômen, tá? Ele consegue avaliar muito bem útero, consegue avaliar muito bem próstata, consegue avaliar muito bem os rins, fígado, baço, vesícula, tá? Porém, tem algumas limitações, né, inerente ao método. Estômago e intestino, eu vou trabalhar ali separadamente, né? O ultrassom ele tem uma limitação maior, principalmente quando tem distensão de alças, o ar, ele causa artefato no ultrassom, então a gente perde muita sensibilidade da ultrassonografia. Então, quando tem um abdômen obstrutivo, uma distensão abdominal, geralmente a gente não faz ultrassom, porque o ultrassom não vai ser bom nesses casos, tá? E também, né, quando a gente quer avaliar, por exemplo, microcálculos, né, ou cálculos no ureter, às vezes o ultrassom ele não consegue ver. Vocês vão ver que ele tem uma baixa sensibilidade para pequenos cálculos ou microcálculos. Já a tomografia computadorizada, eu classifico como ótimo para abdômen, porque é um exame que ele é bem completo, ele consegue ver muito bem os rins, a gente consegue injetar contraste, então a gente consegue avaliar tanto nódulos renais quanto nódulos hepáticos, a gente consegue seguir as alças intestinais, é um exame que é padrão ouro para cálculos renais, né? Porém, ele tem uma baixa sensibilidade para cálculos biliares, como a gente conversou, tá? Então, para cálculos biliares, é como se fosse o calcanhar de Aquiles da tomografia no exame de abdômen. Já a ressonância magnética, ela é um excelente método para abdômen. Então, assim, para avaliação de nódulos hepáticos, nódulos renais, de útero, de ovário, né, é o melhor método de imagem, né, nesses casos. A ressonância magnética é excelente para ver cálculos biliares, porém, só tem um calcanhar de Aquiles aqui no caso, que seria o quê? Cálculos renais. Tá? É um porém ali, talvez, da ressonância no abdômen. Tá? No abdômen seria cálculos renais, que a ressonância magnética não é muito boa. Tá? Então, destringindo um pouco mais aqui, pelve, útero, ovário, próstata, testículo, o raio-x é ruim. A gente não consegue ver
próstata, testículo, útero, ovário no raio-x, exceto quando tem, por exemplo, um teratoma no ovário calcificado, quando tem um mioma uterino calcificado, aí a gente consegue ver. Só que, né, também é algo que, olha, eu acho que é um mioma, eu acho que é um teratoma, vamos pedir um outro exame para a gente poder confirmar. Então, não é muito bom. Já a ultrassonografia é ótima, é um ótimo exame para a gente ver pelve, útero, ovário, próstata, testículo, assim, eu vou te falar que é excelente. Só que a ressonância magnética é mais excelente ainda, digamos assim, é melhor ainda do que o ultrassom. Mas se você pedir um ultrassom para testículo, para próstata, né, para útero e ovário, né, você está marcando um golaço, porque o ultrassom é um exame de fácil acesso, mais barato e com uma ótima resolutividade para essas estruturas. Já, por que eu trouxe pelve? Falando de um outro calcanhar de Aquiles da tomografia, tá? Que é o quê? Avaliação de pelve. A pelve na tomografia não é muito bom, tá? Eu não consigo ver um pólipo endometrial, eu não consigo avaliar uma endometriose, tá? Então, assim, às vezes a gente vê pedidos de tomografia computadorizada da pelve justificativa endometriose. A gente não vê lesões endometrióticas, né? Se vê, é sorte na tomografia. Então, assim, a tomografia ela não tem essa sensibilidade para poder ver endometriose, pólipos, né, pequenos miomas. Então, não é boa para a pelve. A mesma coisa para a próstata. Nódulos na próstata, a tomografia não consegue avaliar. Já a ressonância magnética, para essas situações que eu falei, né, praticamente padrão ouro, junto com o ultrassom, né, é os dois melhores exames para a pelve, tá? Mas a ressonância vai conseguir ver melhor a próstata, ver conseguir pequenas lesões, vai fazer o PIRADS, igual tem, vocês vão ver nesse módulo, nesse semestre, que a gente tem o PIRADS da mama, que vai graduar as lesões conforme a sua suspeição, tem o PIRADS da próstata, o TIRADS da tireoide, enfim, cada região, o fígado tem um DIRADS, né, para a gente poder graduar um nódulo de acordo com a sua suspeição. Então, a ressonância magnética é excelente para a próstata também, tá? Rins e vias urinárias. O raio-x, ele é regular ou ruim, porque, assim, a gente consegue ver se tem cálculos renais, mas muitas vezes não consegue saber se ele está obstrutivo ou não. E pequenos cálculos também a gente pode não ver pelo raio-x por conta de interposição gasosa, por conta de resíduos fecais. Tanto que vocês vão ver na aula de abdômen que eu vou falar tudo isso. E uma das pouquíssimas indicações, se não for a única indicação de pedir preparo intestinal para exame de raio-x de abdômen, é para avaliação de cálculo. Porque, gente, raio-x de abdômen não precisa de preparo. Eu não peço preparo intestinal para raio-x de abdômen. Por quê? Eu quero saber onde que tem resíduo fecal. Eu quero saber onde que tem distensão abdominal. Isso me interessa. É uma das vantagens do raio-x de abdômen, é eu ver, olha, aqui está acumulando muito resíduo fecal. Será que tem uma estenose aqui? Aqui está distendido. Então, eu não quero estragar o que o raio-x pode me dar de informação na questão de distribuição gasosa, de resíduo fecal. Agora, se eu quiser ver cálculo renal, se o intuito for esse, eu vou pedir um preparo intestinal por o raio-x. Mas, hoje em dia, é muito difícil a gente pegar um raio-x para pesquisa de cálculo renal. Porque a gente tem cada vez mais, né, ultrassons e tomografias disponíveis. O ultrassom ela é muito bom para ver cálculo renal. Só perde a acessibilidade, de novo, para microcálculos menores que 5 milímetros ou 4 milímetros, tá? Meio centímetro, né? Ou cálculos, muitas vezes, no trajeto do ureter, que dependendo se tiver distensão gasosa, essas coisas, a gente não consegue ver o trajeto ureteral pelo ultrassom, tá? Já a tomografia, como eu falei para vocês, é padrão ouro. Isso aí vocês vão aprender, porque a gente vai estar sempre repetindo, é padrão ouro. Se não tiver cálculo renal na tomografia, ou ureterolitise, é porque não tem, tá? Se a tomografia der negativo para cálculo, é porque não tem, porque é o padrão ouro. Não existe outro exame melhor
para ver cálculos renais, tá? A ressonância magnética, ela é muito boa para ver nódulos renais, é o melhor exame para a gente poder avaliar nódulos renais. Porque vocês vão ver que a ressonância tem... Vocês vão aprender na próxima aula, na aula de sequência de ressonância magnética, eu tenho sequência que eu consigo ver se tem gordura dentro do nódulo, se tem gordura macroscópica, microscópica, eu consigo ver se tem área cística, eu consigo ver se tem vascularização, eu consigo ver tudo do nódulo. Então, a ressonância ela é muito boa para avaliar nódulo, porém, ela não é excelente porque ela é ruim para ver cálculos, e cálculos renais é uma das principais indicações de rins e vias urinárias. Tá? Então, a ressonância é um dos calcanhares de Aquiles, eu já falei, vocês estão aprendendo. Tá? Fígado, baço, pâncreas, adrenais, gente, é o seguinte, radiografia é ruim, a gente só consegue ver fígado e baço quando tem uma hepatomegalia ou esplenomegalia e eu tenho gás interpondo nas bordas, tanto da hepatomegalia ou da esplenomegalia, que a gente consegue ver a sombra hepática com a sombra esplênica. Isso vocês vão aprender na aula de raio-x de abdômen. Ah, Renato, dá para ver hepatomegalia ou esplenomegalia no raio-x? Às vezes dá, tá? Então, a gente tem que saber reconhecer. Olha, tem um raio-x aqui, esse paciente está com hepatomegalia. Olha onde que está chegando essa borda esplênica. Esse paciente aqui está com borde tanto. Então, a gente tem que entender que extrair o máximo do método que ele nos permitia. Às vezes, você dá um diagnóstico de uma leishmaniose por conta de uma hepatomegalia pelo raio-x. Tá? Então, a gente tem que extrair o máximo do método. Porém, não é um método bom para a gente ver nódulo no fígado, nódulo no baço, avaliar propriamente o fígado e o baço, as dimensões dele. Nem sempre a gente vai conseguir ver se está aumentado pelo raio-x. Então, assim, não é um método bom para fígado, baço, pâncreas e adrenais, tá? A ultrassonografia para fígado, baço é excelente. Para pâncreas é razoável, regular, tá? Só que para adrenal, gente, isso inclusive aconteceu ontem aqui na clínica. Teve um pedido, e até foi uma outra médica radiologista que me chamou pedindo uma opinião de um médico que pediu um ultrassom de rins e vias urinárias com a justificativa para avaliação de adrenal devido a um paciente que está com uma testosterona alta. Gente, adrenal pelo ultrassom em adultos, a gente não vê pelo ultrassom, tá? Então, pelo ultrassom, a gente não vê adrenal. Então, se você pedir ultrassom de adrenal em adulto, ou ultrassom de rins e vias urinárias, como ele pediu, para avaliar supraadrenal ou adrenal, a gente não vai ver, exceto se tiver uma massa de adrenal, ou se tiver um nódulo grande de adrenal. Mas se tiver um pequeno nódulo, ou a adrenal estiver normal, o ultrassom não vai ver, tá? Então, eu só consigo ver a adrenal se ela tiver um nódulo muito grande ou se tiver uma massa. Mas em recém-nascidos ou lactentes, por serem muito pequenininhos, às vezes a gente consegue ver a adrenal. É uma exceção, tá? Mas isso em recém-nascidos e lactentes, tá? E em alguns também, nem todos, às vezes a gente consegue ver a adrenal. Agora, de uma forma geral, gente, adultos, crianças maiores, o raio-x não é bom, é ruim para ver a adrenal. Já a TC para adrenal é excelente. A TC vê a adrenal. A TC e a ressonância vê a adrenal, tá? Então, se for pedir um exame para avaliação de adrenal, né, ou TC ou ressonância, a TC ela é mais acessível. Pode pedir primeiro a TC e é mais barato, tá? Então, não esqueça dessas dicas que a gente dá. Vesícula e vias biliares, já comentei com vocês. O raio-x ele é ruim / regular. Ele só vai ver cálculos na vesícula se tiver calcificados, isso é a minoria dos casos, né? 20% a 15%, né? 80% são cálculos de colesterol. Algumas vezes a gente vê a parede da vesícula calcificada, vocês vão ver isso na aula de raio-x, que é vesícula biliar em porcelana. Pode ver colicistite enfisematosa, quando aparece gás na parede, tudo isso a gente vai aprender, mas não é um exame bom para poder avaliar vesícula e biliares. É um exame, igual eu falei para vocês, o raio-x, gente, ele serve para, no abdômen, avaliar a primeira avaliação. É aquele negócio, chegou um paciente com dor abdominal, você vai examinar e pedir um raio-x. O raio-x, enquanto você está examinando, vendo o exame laboratorial,
Você vai pegar o raio-x e vai olhar e falar, olha, tem uma distensão, tem isso, tem aquilo, vamos pedir um ultrassom, vamos pedir uma tomografia. Ele vai nortear as próximas avaliações, tá? Então, geralmente, o raio-x serve para isso no abdômen, tá? Principalmente na urgência. Ultrassom para vesícula e vias biliares é ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Só vai ter um porém em alguns casos de coledocolitisa. Alguns a gente não vai conseguir ver. Alguns a gente vai dar o diagnóstico também de coledocolitisa. Já a ressonância, a colangiorressonância, né? Que é um tipo de exame de ressonância magnética, né? É uma ressonância magnética, só que com o nome de colangiorressonância, que a gente vai avaliar as vias biliares. Ela é excelente para poder avaliar cálculos biliares, coledocolitise, tá? E a tomografia? A tomografia é regular / boa. Ela tem baixas sensibilidades para cálculos biliares, igual eu falei para vocês, tá? Só que ela consegue ver, né, também se tem um tumor de vesícula, se tem dilatação das vias biliares, introhepáticas. A tomografia com contraste ainda consegue ver isso. Então, é um exame melhor do que o raio-x, porém, vejam que o ultrassom é melhor do que a tomografia para avaliação de vias biliares e vesícula biliar, tá? O ultrassom ganha de tomografia. Então, vocês podem perceber que não existe um exame que é melhor em tudo. Não existe um exame que é pior em tudo, tá? Já falei da ressonância, que é excelente. Estômago e intestino, gente. Aqui vocês vão ver que não tem nenhum exame que é excelente, igual eu coloquei nos outros. Excelente ou ótimo. Por quê? Estômago e intestino, somente a endoscopia vai ver, por exemplo, gastrite, vai ver úlceras gástricas, coisas que, muitas vezes, ultrassom ou raio-x simples, né, tá longe de diagnosticar, tá? Existe um exame contrastado que chama RED, né, que se chama radiografia seriada do estômago, estômago, duodeno e esôfago, estômago e duodeno, né? Então, o RED, ele tem alguns sinais que sugerem úlceras e tal, mas é mais difícil de diagnosticar do que uma endoscopia. Então, a endoscopia, para isso, é o padrão ouro. Porém, a tomografia, a ultrassom também, né, ela vai ser boa, regular. A gente consegue ver, às vezes, né, algumas afecções intestinais. Pode dar sorte de ver um tumor intestinal pelo ultrassom. Já peguei alguns casos, até de tumor gástrico, mas é sorte. A mesma coisa de diverticulite. Diverticulite, a gente tem que dar sorte de ver também pelo ultrassom. Já peguei também alguns casos, mas não é o melhor exame, tá? O ultrassom, ele vai ver muito bem, às vezes, algumas alterações da doença inflamatória intestinal, mas também não é o padrão ouro, e consegue ver o apêndice secal, né? O apêndice secal, em pacientes magrinhos, crianças, vai ser um dos melhores métodos para a gente poder dar o diagnóstico de apendicite. Porém, a tomografia e a ressonância, elas vão ser muito boas. Não vai ser ótimas e excelentes pelo motivo que eu vou explicar para vocês. A tomografia, a gente consegue seguir todo o intestino, tá? Então, eu consigo ver, igual no raio-x, que eu não comentei para vocês, de estômago e intestino, que o raio-x, ele vai ser bom para ver o quê? Distensão gástrica, para ver um possível volvo, ou vôvulo, né? A gente consegue ver isso pelo raio-x, muitas vezes dá o diagnóstico pelo raio-x. A gente consegue ver, olha, tem uma obstrução alta, uma obstrução baixa, pelo raio-x. Aqui tem um ponto de estenose, porque daqui para cima que está dilatando. Então, o raio-x, ele serve para isso. Agora, a tomografia, além disso, de eu conseguir seguir toda a alça, ver onde que está estendido, ver se tem uma obstrução alta, uma obstrução baixa, eu consigo ver muito melhor tumores intestinais. Eu tenho um recurso na tomografia que pouca gente sabe, que chama colonoscopia virtual. O que é isso? A gente distende o colo, coloca uma sondinha via retal, insufla o balonete, distende o colo todo, né? Pede o paciente para fazer um preparo e tal. Não é um preparo tão ruim igual a colonoscopia. É engraçado que tudo isso eu falei recém, né? E estou falando aqui, eu fico pensando aqui, sempre estou falando aqui. Gente, é muito estranho. Fiquei quase a aula inteira falando e depois que eu descobri que vocês não estavam aí, gente, mas acontece. Ossos da aula online, acontece essas coisas mesmo. Então, a gente insufla um balonete em que a gente, com um software, faz uma navegação
interna por todo o intestino grosso. É uma colonoscopia virtual. Quais as vantagens e as desvantagens da colonoscopia virtual, gente? Depois, quem quiser, né, coloca no Google, colonoscopia virtual, YouTube, imagem, vocês vão ver que a sensibilidade para lesões de pólipos, lesões estenosantes, né, lesões de mucosas, lesões internas ali, é muito parecido ou muito próximo com a colonoscopia convencional, com uma vantagem que muitas vezes tem uma estenose aqui, por um tumor, e o colonoscópio ele não consegue progredir na convencional. Já na colonoscopia virtual, é um software de computador. Então, você consegue fazer toda a reconstrução. Então, se tiver um tumor sincrônico, ou seja, um tumor no sigmoide, e ao mesmo tempo um outro foco de tumor no transverso, por exemplo, a colonoscopia virtual vai pegar. A colonoscopia convencional, às vezes, não vai passar no sigmoide, tá? A colonoscopia virtual, ela tem a vantagem de ver também a porção de fora do intestino. Se tiver uma lesão extraluminal, se tiver uma lesão que está comprimindo o intestino de fora para dentro, a colonoscopia virtual vai ver, porque é uma tomografia, né? Então, tem as vantagens da colonoscopia virtual. Então, quais são as vantagens? Ela é menos invasiva, ou seja, a gente introduz somente uma sondinha no reto e distende o intestino com gás. Então, eu não preciso progredir todo o aparelho do colonoscópio, então ela é menos invasiva. Eu consigo ver lesões extrínsecas, né, lesões externas da alça intestinal. Eu consigo ver lesões sincrônicas, que muitas vezes o aparelho da colonoscopia não passa. Então, é um excelente exame. Qual que é a grande e principal desvantagem em relação à colonoscopia convencional? E é uma grande desvantagem, que a colonoscopia virtual, ou a colonoscopia convencional, ela, além de diagnóstica, ela pode ser terapêutica e pode fazer ainda biópsia. Então, por exemplo, se eu vejo um pólipo na colonoscopia virtual, eu vou ter que pedir para fazer uma colonoscopia convencional para poder ou biopsiar aquele pólipo ou retirar aquele pólipo. Então, na colonoscopia convencional, eu já vi o pólipo, eu já retirei o pólipo. Eu já vi uma lesão tumoral, eu já biopsiei a lesão tumoral. Então, ela corta um caminho muito grande. Então, por isso, é uma das grandes vantagens da colonoscopia convencional. Porém, de maneira de rastreio e de forma não invasiva, a colonoscopia virtual é muito melhor, tá? Mas tem essa desvantagem. A ressonância magnética é muito parecido com a tomografia. A gente também consegue fazer uma colonoscopia virtual pela ressonância magnética, mas é menos comum a gente ver os softwares da ressonância fazerem isso, porque é um exame que demora. Renato, Oi? é comum fazer essa colonoscopia virtual, tipo, em Montes Claros ou Em nos Montes Claros serviços? em Montes Claros faz, tem vários serviços que faz, entendeu? Assim, não é tão comum por dois motivos. Primeiro, por falta de conhecimento dos médicos solicitantes, e segundo que existe até uma certa proteção de mercado dos cirurgiões gástricos ou gastroenterologistas, porque eles que fazem a colonoscopia e a endoscopia. Então, às vezes, eles preferem fazer a colonoscopia e a endoscopia, que eles já resolvem, eles já mesmo fazem ali. Então, assim, não é tão comum a gente ver por esses dois motivos, mas é um excelente método. Se você pegar ali um exame de colonoscopia virtual bem feito para diagnóstico de lesões de pólipos, principalmente, né, tem essa vantagem de lesões sincrônicas e tudo, é praticamente igual ou semelhante à colonoscopia virtual, sendo que tem essas vantagens que você vê o restante do abdômen. Você vai ver lesões que está externa na alça e ser menos invasivo. Agora, a grande desvantagem, e é uma desvantagem considerável, é que, às vezes, você vai ver o pólipo, aí, às vezes, você vai ter que fazer uma nova colonoscopia convencional para poder retirar. Mas, por exemplo, um paciente que só quer fazer um rastreio, ele não tem que ser submetido àquele preparo da colonoscopia. Eu nunca fiz, mas, assim, quem já fez fala que é um preparo muito ruim, que passa mal, perde as forças, porque tem que limpar todo o intestino,
Na colonoscopia virtual não é necessário aquele preparo tão pesado e é menos invasivo. Então, assim, você faz ali, não deu nada, ok. Ah, se deu, beleza, vai para uma colonoscopia convencional. Tem gente que prefere fazer esse caminho, que é de forma menos invasiva, tá? Mas ela é um pedido, assim, que não é um exame que aparece muito, mas vira e mexe tem na agenda, tá? Vira e mexe tem na agenda. Mas se eu te falar assim, não, é comum demais, não é não, tá? E ela não é feita, então, pelos gastros, no caso? Não, porque assim, quem faz é um exame de tomografia. Pode até ter um gastro que se especializou e para poder laudar uma colonoscopia virtual, porque na verdade é quase a mesma coisa de uma colonoscopia tradicional, né? Porque você vai ver, deixa eu ver se aqui se eu consigo mostrar para vocês rapidinho aqui. Se tem aqui alguma coisa aqui no YouTube mesmo, sabe? Vocês vão ver aqui que é interessante. Vocês conseguem ver. Deixa eu ver aqui, gente. Ou mesmo no Google. Enfim, tá na internet aqui também. Acho que deve ser por isso que está pesado aqui. Depois eu mostro para vocês. Mas assim, vocês conseguem ver como se fosse um exame de colonoscopia. A reconstrução, tudo certinho. Então, para o gastro laudar, ele vai laudar, ok, essa parte. Mas não é só essa parte. O exame de colonoscopia virtual, ele não deixa de ser uma tomografia de abdômen. Então, ele vai ter que avaliar a parte extrínseca da alça, ele vai ter que avaliar as outras questões, tá? Então, tem essa questão aí da colonoscopia virtual. Mas, geralmente, quem faz são os radiologistas, né? Principalmente os radiologistas, porque hoje existem várias subespecialidades na radiologia. Os radiologistas abdominais, tá? Então, geralmente, quando a gente faz uma subespecialidade, né, geralmente você fica mais focado naquela parte ali, tá bom? Então, gente, isso, vocês vão ver que eu vou conversar um tanto de coisa nesse semestre, que a radiologia, ela é tecnologia, né? Então, a tecnologia não para. Então, cada vez vai surgindo mais coisas para ajudar no diagnóstico, para melhorar. A gente tem alguns softwares de inteligência artificial que muita gente fica com medo e, na verdade, está só melhorando a radiologia, está só ajudando. Então, a gente só está conseguindo crescer cada vez mais. Porque existem duas vertentes, quem tem medo da tecnologia e quem acha que ela veio para ajudar, como um copiloto. E, na verdade, na rádio, a inteligência artificial já está vindo há alguns anos e ela está vindo só para somar, tá? Só para somar. Então, depois, ao longo do semestre, eu vou conversando sobre novas coisas que estão surgindo, né? Cada dia aparece mais coisa interessante que a gente consegue fazer pelo ultrassom. É impressionante, tá? Mas essa parte aqui deu para entender, né? Deu sim, professor. Ótimo. Então, só para finalizar, aqui rapidinho, né? Já passou um pouquinho do horário aqui, porque a gente perdeu aquele tempo ali no início, mas é bom que aí eu já termino tudo, a gente não fica devendo essa parte. De tórax, vocês já viram semestre passado, mas assim, tórax, de uma forma geral, gente, é o seguinte: tomografia, maior de todos, excelente, tá? Ultrassom, eu coloquei como regular, a gente está vendo cada vez mais, a ultrassom de tórax à beira do leito, ultrassom pulmonar e tal, mas assim, é um exame que ajuda bastante quando está ali o paciente à beira do leito, você quer fazer, né, um diagnóstico mais rápido ali, de um pneumotórax, o ultrassom consegue ver, de um derrame pleural, né, próprio COVID, as opacidades em vidro fosco eram mais periféricas, então o ultrassom conseguia acessar aquelas opacidades e ver se tinha opacidade no pulmão, então ok, só que era um ultrassom que consegue ver uma pequena fração do pulmão, ele consegue ver a parte periférica, você não consegue avaliar todo o parênquima pulmonar. Você tem, né, um ultrassom de pulmão, na verdade, a gente faz o diagnóstico, depois eu posso até mostrar para vocês, pelos artefatos que as patologias dão. Você não necessariamente, um pneumotórax, como é que você vai ver o pneumotórax? Você não vê o pneumotórax, você vai ver o artefato que o pneumotórax causa, entendeu? Então, a gente consegue ver, que aí a gente chama de linhas A, linhas B, é mais complexo, e aí é um exame que ajuda. Porém, você falar assim, olha, ultrassom é bom para pulmão. Não, não é. Tá? Ultrassom não é bom para pulmão. Ultrassom pode ser bom para o coração, que é um ecocardiograma.
tá? Mas para pulmão, né, é regular. Né? A gente consegue fazer alguma coisa ali à beira do leito, mas não é um exame, por exemplo, igual um raio-x. O raio-x é bom. O raio-x é bom. Ele consegue ver nódulos. O ultrassom não consegue ver nódulos. O raio-x consegue ver muito melhor consolidações, derrame pleural, pneumotórax, patologias ali do mediastino, tá? Patologias de arcos costais. Tá? Agora, TC nem se fala. Padrão ouro para pulmão, TC, TC, TC. O raio-x ele peca ali em opacidades em vidro fosco, né? Que tem diversas coisas, vocês devem ter visto, mas ficou famoso ali no Covid. O Covid, a gente cansava de fazer raio-x de tórax normal e a TC toda alterada, com raio-x de tórax normal. Então, para Covid, o padrão ouro era a tomografia. Raio-x, a maioria das vezes, era normal, porque era opacidade em vidro fosco. Tá? A ressonância ela é muito boa para parte de mediastino. Tá? Então, mediastino, coração, a ressonância é muito boa. Para a parte cardíaca, a ressonância é muito boa. Porém, para pulmão, a ressonância não é tão boa. Então, para pulmão, não justifica você pedir um exame muito caro, pouco acessível, que vai ser pouco resolutivo. Tá? Aqui na tomografia, só comentando uma coisa que eu tinha falado quando eu pensei que eu estava falando para vocês, que tem também a angiotensete coronárias. Para quem achou interessante a colonoscopia virtual, a angiotensete coronária, gente, também é um exame. Esse sim é bastante pedido pelos cardiologistas. Esse sim. Por quê? É um exame que hoje a maioria dos cardiologistas pedem a angiotensete coronárias para pacientes sintomáticos ou para rastreio ou para fazer o score de cálcio. O score de cálcio a gente vai ver, quantificar as placas de ateromatose nas artérias coronárias. E aí a gente consegue injetar o contraste, fazer um estudo, né, de anjo-TC nos vasos coronários, nas artérias coronárias. E aí eu consigo ver a porcentagem de obstrução, aonde tem obstrução, coisa que antigamente eu só conseguia pelo cateterismo. Quais são as vantagens da anjo-TC de coronária? É menos invasivo, é um acesso periférico, o cateterismo é um acesso central, em que eu tenho que introduzir um catéter e lá no coração, tá? Desvantagem, eu não consigo tratar as lesões igual no cateterismo, a mesma coisa da colonoscopia virtual, colocar um stent, colocar uma mola, né? Porém, eu vou ter as mesmas vantagens da colonoscopia virtual. Eu vou conseguir ver o coração de uma forma geral, enquanto o cateterismo ele só consegue ver a parte endoluminal, a parte no interior dos vasos. A terceira eu consigo ver se tem um derrame pericárdico, se tem uma cardiomegalia, se tem um tumor cardíaco, né? Então eu consigo fazer o score de cálcio, coisa que o cateterismo convencional não consegue, e tem menos riscos. O cateterismo tem um risco de AVC, o cateterismo tem um risco muito maior de dar um pseudoaneurisma da femoral, de dar alguma complicação, do que um acesso periférico. O contraste, os dois têm. O contraste dado tanto no cateterismo quanto na angiotensete coronária tem. Então, a angiotensete coronária, esse sim é bastante pedido. Tá? Esse os cardiologistas adoram, porque é um exame que é muito menos invasivo. Pensa, para fazer um cateterismo, gente, não é uma coisa tão simples, igual, às vezes, fazer uma endoscopia, uma colonoscopia. Poxa, você tem que, né, pegar um acesso, né, central no paciente, tem um risco alto, né, não é um risco alto, mas assim, não é um exame isento de risco. Então, até os cardiologistas intervencionistas pedem muito angiotensete coronárias. Muitas vezes antes de fazer o cateterismo, e para ver se precisa ou não fazer o cateterismo, tá? Então, dito isso, eu já falei mais ou menos aqui de coração, né? O raio-x é bom para ver o tamanho da área cardíaca. Lembrar uma coisa, eu não sei se vocês viram lá no semestre passado, a gente não fala cardiomegalia pelo raio-x, tá? Cardiomegalia, você está falando que o músculo do coração está grande. A gente fala área cardíaca aumentada ou índice cardiotorácico aumentado. Ah, Renato, qual que é a diferença? Área cardíaca aumentada pode ser por conta de um derrame pericárdio. Cardiomegalia é aumento do coração. Quando você fala cardiomegalia, não é aumento por conta de um derrame pericárdio. Deu para entender a diferença? Então, o certo no raio-x é
área cardíaca aumentada ou índice cardiotorácico aumentado. A gente não escreve cardiomegalia, porque o coração pode estar do tamanho normal. O que está aumentado é o líquido em volta dele. Tá? É o líquido em volta dele, que é um derrame pericárdio. Então, evitar esse termo cardiomegalia pelo raio-x. Tá? Pulmões... Oi? Repete, por favor. Área cardíaca aumentada e qual é a outra? Índice cardiotorácico aumentado. Vocês aprenderam a calcular o índice cardiotorácico para saber se tem cardiomegalia? Eu falando que eu acabei de ensinar. Para saber se tem a área cardíaca aumentada ou não? Se vocês não aprenderam, depois eu ensino para vocês rapidinho. Você tem que medir o maior eixo do coração e o maior eixo do tórax. Geralmente o coração tem que estar menor do que a metade do maior eixo do tórax. Menor do que 50%. É muito fácil. Mede o maior eixo do coração, mede o maior eixo do tórax. O coração tem que estar menor do que 50%. Né? Em adultos, em crianças, é menor do que 60%. Mas, isso aí depois eu explico para vocês. Se tiver mais do que 50%, a gente coloca índice cardiotorácico aumentado ou área cardíaca aumentada. Não usa o termo cardiomegalia, porque às vezes o coração está de tamanho normal e o que está aumentado é um derrame pericárdio. Ok? Então, certo? Quem perguntou aí, tá certo? Certo, obrigada. Tá ótimo. Então, gente, pulmão já falei. Raio-x é muito bom. TC é o melhor. Ultrassom é regular para ver essas partes periféricas, né? Vamos dizer, uma beira do leito. E a ressonância ela é regular também. Não justifica se fazer um exame complexo igual uma ressonância para avaliar pulmão. Já a parte óssea, raio-x é muito bom. Ultrassom é ruim, porque se o paciente estiver inconsciente ou entubado, alguma coisa, você tem que seguir arco costal por arco costal para poder ver um desnivelamento da cortical óssea. Quando o paciente está consciente, ele está sentindo dor ali, ele aponta para você aonde que está doendo. Aí você vai lá com ultrassom em cima do arco costal, você vê a fratura. Aí, ok. Então, ela é regular para estruturas ósseas. Mas, por exemplo, coluna, o ultrassom não vai ver bem. Né? Já a tomografia é excelente para a parte óssea. Excelente. Então, se eu quiser avaliar se teve algum trauma na coluna, né, algum trauma de arco costal, a tomografia de tórax vai me dar a informação de pulmão, de trauma na coluna, de arco costal, então, assim, que é, obviamente, de tórax, coluna torácica, tá? Coluna torácica, tá bom? E a ressonância magnética, a gente, para osso, né, consegue ver também muito bem os ossos, porém não é tão bom igual a tomografia, tá bom? Gente, desculpa eu ter falado, assim, corrida, assim, a questão dos arcos costais, eu estourei um pouco o tempo, mas eu estourei por conta desse imprevisto que a gente teve. Quem quiser agora, sextou, tá? Eu queria ter liberado vocês mais cedo, até falei para a Isabela que quem quisesse, se podia, se vocês quisessem, podia adiantar para 7 horas e tal, mas me desculpa, eu não percebi que eu estava aqui 30 minutos falando sozinho, então eu tive que praticamente repetir muita coisa aqui que eu falei para vocês, mas graças a Deus deu para falar tudo. Né, estourei um pouco o tempo aqui, a gente ia terminar 8h50, né, que era 1h30, agora 9h15, 9h14, então, assim, foi praticamente uns 24 minutos ali que a gente estourou, que foi o tempo que eu fiquei falando sozinha, praticamente, tá? Peço desculpas por esse acontecido, mas, infelizmente, né, online, às vezes, acontece isso. Mas agora vocês estão liberados. Quem quiser pode perguntar, fica à disposição aqui. Eu estou tranquilo. Se não, até semana que vem. E aí a gente se encontra presencialmente. Tá bom? Obrigado, Isabela. Valeu, Vitor. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.